Olá, começando a gravação de mais um episódio do MedEdcast, hoje com a participação da professora Silvia Regina Rey. A professora Silvia é psicóloga formada pela PUC Paraná, inclusive ganhou o prêmio como melhor aluna, o prêmio Marcelino Champagnat. É mestre pelo programa de pós-graduação em ensino nas ciências da saúde da Faculdade Pequeno Príncipe. A professora Silvia, ela foi coordenadora do curso de psicologia da FPP e hoje ela trabalha no NADIA, que ela vai falar daqui a pouquinho para a gente um pouco mais do trabalho lá do núcleo. Bem-vinda, professora. Obrigada. Bem-vinda. Professora, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei bem alegre com o convite e alegre por estar aqui nesse ambiente, podendo conversar com vocês duas. Temos bastante coisa para falar hoje. Eu que agradeço também a tua presença, por você ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. E eu queria começar perguntando assim, na verdade não é uma pergunta, é como que foi a tua trajetória até você chegar onde você está hoje dentro da FPP? Isso aí, olha, então, eu falei para vocês antes que eu vinha no carro, fazendo as contas para não mentir. E pensando, minto, não minto. Resolvi falar a verdade, então. Eu me formei em 86, em dezembro de 86. Então, respeitando bem a data, eu tenho 37 anos de formada. E mais 5 da faculdade, eu faço a conta 42 anos dedicada à psicologia, né, prof. Beatriz? Uhum. Aí, logo que eu me formei, eu fui chamada para trabalhar numa escola onde eu fiz estágio de 5º ano. E eu fiquei lá por muitos anos, porque eu sempre amei a psicologia escolar. Uhum. Mas eu sempre tive consultório, por quê? Já no 3º ano da faculdade, eu iniciei minha formação em psicanálise, numa escola freudiana em Curitiba, onde era um tempo fixo, eram 5 anos. Então, como eu me formei em 86 na faculdade, em 88 eu me formei nesse primeiro curso de psicanálise. Aí eu troquei de instituição de psicanálise, que chama formação permanente. A gente vai estudando todos os anos da vida em módulos que a gente chama cartel, né? Os cartéis e tudo. Então, eu tenho essa trajetória, mas, como eu sempre fui da psicologia escolar, eu também fiz outras coisas, assim, eu fiz especializações em avaliação psicológica, em psicopedagogia, para dar um upgrade desse lado aí também, que daí é escola e não tem nada a ver com a psicanálise. Mais ou menos em final de 2006, eu saí da escola e conversei com a professora Tatiana Forte, que ela é minha colega de turma, não, de faculdade, de PUC. E ela me chamou para ir trabalhar no hospital, no serviço de psicologia. Então, eu entrei na UAPP mais ou menos em 2007, se eu não estou enganada. Aí, como psicóloga da clínica cirúrgica, e dentro da clínica cirúrgica, daí também na UTI cirúrgica e na UTI geral. E com alguns protocolos eu trabalhava naquela época, que era com o transplante hepático e no protocolo de genitália ambígua, que hoje em dia não é mais esse nome, é intersexo ou distúrbios do desenvolvimento sexual. Aí, em 2011, a prof. Tati me chamou para a faculdade. Eu fiquei assessorando a prof. Na coordenação por uns 2 anos e daí, em 2014, assumi a coordenação. E acho que faz 2 anos que eu saí da coordenação e passei para o NADIA. Eu já era do NADIA quando ele era NAD, N-A-D, Núcleo de Apoio Didático. E tinha lá um psicossocial escondido. E hoje em dia esse nome é Núcleo de Apoio Didático Psicossocial, que não sei por que eliminamos o P da sigla, mas de inclusão e acessibilidade. Porque o mundo mudou, porque os jovens de inclusão que... Por exemplo, eu fui a primeira psicóloga a atender um aluno com TDAH em Curitiba. Não acredito. Nossa. Na escola. Era assim, era muita novidade. Hoje ele tem uns 40 e poucos anos. Essa pessoa, eu até acompanho no Facebook. Ficou um moço lindo, era uma criança linda. Mas é um moço de barba, assim, e eu me sinto uma velhinha, né? Mas, enfim, ali estava começando ainda essa questão do diagnóstico do TDAH. Começando a se usar Ritalina na infância. E eu comecei a ter laços com alguns neurologistas, principalmente com um deles,
que era um carioca que veio, enfim, fundar algo maior um pouquinho em Curitiba, né? Que era um polo ainda meio esvaziado, assim. E, enfim, e daí nós seguimos com aqueles estudos, sabe? E eu costumo dizer assim, bom, as crianças que eu atendi enquanto eu era psicóloga escolar chegaram à universidade. Então, a gente precisa pensar muito nesse movimento de inclusão e acessibilidade no ensino superior, que para nós é novo no setor assim pedagógico, né? Na questão do aprendizado, mas para a psicologia essa questão da inclusão é muito antiga, com outras nomenclaturas que já estão também em desuso, mas eu sou do tempo dessas outras nomenclaturas mas hoje essas pessoas cresceram e querem fazer a sua faculdade. Com certeza. E eu acho que também não é só essas pessoas que cresceram. A gente também agora melhorou o diagnóstico. Então, a gente está dando diagnóstico para adultos. Isso. Então, também são pessoas que, às vezes, depois de um tempo, voltam para fazer a faculdade. E aí, elas também têm que ter esse direito. Isso, serem é verdade. incluídas. E o Nádia tem muito essa função, sabe? Ele não é só acolher os que já vêm diagnosticados, mas é a gente ajudar nesta procura do diagnóstico, nessa investigação, através das reuniões com os professores, dos atendimentos aos alunos, dos encaminhamentos necessários, desse trabalho que a gente faz daí com os profissionais externos e até com os pais, por incrível que pareça, mesmo se tratando de ensino superior, mas os pais também são chamados a participar nesse movimento da inclusão. E eu depois quero falar da acessibilidade, daí que eu amo acessibilidade. Professora, tu sabe que eu fico pensando, já falei isso aqui no podcast, acho que a Bia também já comentou, mas, assim, eu não consigo, atualmente, né, porque eu venho do ensino tradicional, todas nós, Todas nós. né, e quando a gente fala, já entrando, acho que na inteligência emocional, em sala de aula, relação professor-aluno, abordar todos esses temas, eu acho interessante que hoje, eu não consigo entender como é que nós aprendíamos. Essa minha fala já está careca aqui, né? Já falo bom, 1000 sabe? vezes. Eu não consigo entender como é que nós aprendíamos no ensino fundamental, no nosso, né? Nosso era Mas científico, né? vocês não aprenderam com cartilha B mais A faz B encapada de papel verde. Esta sou eu. E daí eu fico assim, meu Deus, como é que nós conseguíamos, né? Porque era uma sala de aula cheia de criança ou de Verdade. adolescente e todo mundo, nós vamos fazer um projeto, né? Hoje o meu filho, ele trabalha com projeto, ele tem ensino tradicional, mas ele faz muito projeto, muitas atividades diferentes, né, no ensino médio. Mas eu fico impressionada, então acho que a gente já pode começar, né, a alinhavar, porque mudou muito o perfil. Mudou muito o perfil do ensino do aluno, ou seja, do jovem, e uma geração assim diferenciada que está vindo por aí, e uma geração, vamos dizer, que já nasce digital, não é? Total. Sim. Nas telas, nas coisas, e daí você pensa, ué, mas vai ter espaço para outras experimentações? Então, assim, por exemplo, essa questão da inteligência emocional, também ela vem da década de 80. A gente retoma agora, Isso mas... não é um termo novo. Né? Só que Não. agora parece que explodiu. E tudo fica voltando para isso. Né? São dois termos assim que agora estão mais em voga, que é a inteligência emocional e competências socioemocionais. Né? E principalmente no campo da saúde, isso é importante. Porque é uma área técnica, mas que trabalha com humanos. Exatamente. Então, essas duas coisas são exigidas do profissional e do nosso aluno egresso. E daí, como que acontece assim, no piloto automático? Não, né? Não. Eu acho legal, porque são coisas que, em qualquer literatura que você vá buscar, são coisas que podem ser aprendidas. São coisas que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, o conceito de empatia. Bom, eu já estou viajando, mas enfim. Pode continuar, professora. O conceito de empatia. Tem um dos autores que fala uma coisa que é a definição que eu mais acho legal, que é assim... A empatia é você penetrar no mundo bizarro do outro, mas saber que você deve se retirar daí. Porque a gente toma empatia, se põe no lugar do outro, tal. Não. Só que não é a tua realidade, às vezes, né? Não é.
E daí, assim, o outro... Esses dias eu conversando até com um estudante, eu falei, mas o mundo das pessoas é bizarro, né? Cada um dentro de si tem suas esquisitices e está tudo bem, até o ponto que o critério muito é que não paralise o sujeito, não é que ele se desenvolva na vida. Mas voltando para a inteligência emocional, enfim, esse termo, eu assim como amante da psicanálise, com todo o meu respeito a Freud, eu aprendi uma coisa na vida que é ter respeito e amor pelas palavras, ser menos interpretativa e mais acolhedora. Então, não é ficar jogando saberes sobre o outro, que isso também é o papel do professor. Mas deixo... A professora, até me emocionei. Que Achei linda! Mas que bom, né? Não, mas é exatamente isso. Porque o professor também tem isso. Então, assim, ó, o conceito de inteligência, por exemplo, o último e mais modernoso, assim, de uns 20 anos atrás, era a capacidade de resolver problemas. Emocional é o quê? Então, na análise, a gente aprende a desmembrar. Ao invés de juntar tudo, você aprende a desmembrar e ter consideração pelos significantes, como que o sujeito se mexe aí naquilo que o representa, vamos dizer. Então, por exemplo, emocional. As emoções, a gente pode comparar como afetos, né? Só que as emoções, se você for ao dicionário, coloca qualquer reação a um estímulo que te cutuca, vamos dizer. Estou certa? Porque estou aqui com fisiologia. Isso aí. Que medo, mas é isso, né? Se você juntar, mas o que tem a ver capacidade de resolver problemas com essa questão da emoção, não é? Então, é assim, de que maneira eu vou reagir ao mundo diante dos desafios que me são apresentados, que qualidades que eu teria que ter para eu sofrer menos. Isso é Silvia falando, não tem nada freudiano, vamos respeitar. Mas a inteligência emocional seria isso. Mas isso inicia na década de 80, quando já teve esse boom, 70 para 80, vamos dizer, finalzinho ali da década de 70, com o Gardner, que fala das inteligências múltiplas, que ele tira aquela coisa antiga de desenvolver e ter números, a inteligência medida por um QI, né? Cai por terra. E daí passa a ter as pessoas variáveis nas suas inteligências. Linguística, matemática, interpessoal, intrapessoal, música, comportamental, sinestésica. Como que as pessoas reagem. E aí isso se afiniza mais até a escolha de uma profissão. Exatamente. E como que a pessoa se sai melhor. Então, juntando um pouco as coisas, por exemplo, quando um aluno chega no NAD, agora vou dizer assim, e diz, estou com uma vontade de desistir da faculdade por isso, por aquilo. Numa conversa tipo essa que estamos tendo, a gente vai vendo o perfil do aluno, mais ou menos, o que ele fez desde sempre, que escolhas que ele traçou na vida, como que ele se desenvolveu, mais ou menos qual o nível de aprendizagem dele, como que ele se sente na sala de aula, para ir situando um pouco. E muitas vezes a gente aponta, mas é o teu perfil essa profissão. Ontem mesmo, uma menina que vai ser uma excelente biomédica, eu tenho certeza, pelos interesses que ela carrega desde a infância, pelo comportamento, pelo como ela se coloca, enfim. E tem pessoas que a gente diz, não é bem tua praia, o que nós podemos uma fazer? outra coisa. E ali dentro da própria FPP, há essa transferência intercursos. Sim. Isso é possível, né? Dentro da área da saúde, mas se apropria melhor. Então, a inteligência emocional hoje, eu diria que é isso, assim, não dá para viver sem, mas não é esse conceito vazio. Porque eu acho que as pessoas falam em qualquer lugar, tem que ter inteligência emocional, não sei o quê. Não, mas o que é exatamente? Ou seja, como é que você vai resolver teus problemas, dar um upgrade nas suas habilidades e capacidades, de uma maneira que se afinize mais ao teu modo de ser. Isso entraria dentro do respeito subjetivo. Então, se a gente trabalha nessa conceituação que é bem dinâmica, é lógico que nesse universo cabe a inclusão, certo? Com certeza. Tem que ter. São coisas que uma vai puxando a outra. E aí, assim, se a gente espera que
a pessoa, o estudante, tem essa inteligência emocional, que ele consiga desenvolver suas competências dentro de cada profissão, a gente não pode ter um professor muito diferente disso. Porque Isso, isso, vocês concordam? então, porque eu ia perguntar exatamente isso. A gente está falando de inteligência ser aprendida, né? Então, porque, na verdade, eu acho que é isso. A gente desenvolve ao longo do tempo, Sim. se a gente é treinada a isso. Só que quando a gente entra na docência, a gente não tem esse treinamento. E aí eu penso assim, a pessoa dentro da sala de aula que menos tem inteligência emocional é o professor. Pois é, menina. ele É uma isso coisa chocante a gente falar isso. E ele que tem que controlar toda a inteligência emocional de todos os estudantes. Como? Como que a gente consegue Não, isso? e receber numa sala de aula com minimamente 30, 40 alunos, minimamente, Isso. certo? Para ser um ensino de qualidade, vamos dizer. Mas ali você tem 40 cabeças pensantes, 40 modos de ser criado e reagir ao mundo, 40 interesses diferentes. E daí, assim, como que o professor vai juntar os pontos em comum, transmitir um conhecimento? Porque mesmo o Pequeno Príncipe trabalhando com metodologias ativas, não significa, quando a gente diz o professor é um tutor, é um condutor, que ele não vá ter que transmitir o seu conhecimento. Sim, Eu não estou falando depositar. Ah, sim. Sim. Transmitir, Sim. circular nesse meio. Claro. Né? Trabalhar com as problematizações, a medicina da FBP, então, com outro currículo totalmente diferente dos outros cursos que tentaram também se modificar para a gente ter, como diz a nossa filosofia, um aluno crítico, pensante, antenado, reflexivo, papapá. Aí o professor não teve essa formação, e aí? É uma questão. Então, assim, eu acho que o PECS é um caminho. Desculpe, vou falar de mim. Sim. Os cursos de formação, como agora estão tendo para o professor se preparar para as metodologias ativas, as discussões que existem nos NDDs da faculdade, tudo isso. Mas eu trabalhei até no meu mestrado essa questão da formação do professor também. Porque eu dei aula há bastante tempo de habilidades de comunicação e no mestrado eu trabalhei principalmente a relação professor-aluno. Então, veja, a gente já falou conceitos que são inteligência emocional, competências socioemocionais, porque todas as faculdades, universidades têm um perfil do egresso, né, gente? Sim, todas. Todos os cursos, né? E em algumas reuniões que a gente participa com grupos de pensadores aí, algumas instituições, que acho que não fica bem eu ficar falando, mas instituições que eu digo assim, por exemplo, a ANUP, que reúne o pessoal da medicina para discutir currículo, o SEMESP, instituições grandes, o MEC proporciona essas reuniões. É como se a gente tivesse que pensar numa grade ou num desenvolvimento de trás para frente. O que a gente espera do egresso como competência socioemocional para eu construir ou reconstruir o caminho, né? Estou falando muito, né? Tá Não, ótimo. Tá ótimo. Então, por exemplo, dentro dessa questão, assim, quem é o nosso professor, né? Vamos pensar que seja uma pessoa mais madura, não velha como eu digo madura. Que uma pessoa de 40 anos também estudou numa escola tradicional, sim. vamos dizer. Então, como é que a gente se transforma para ser esse agente transformador? Agente separado para ser um agente, escrito tudo junto, transformador. E acompanhar a juventude, né, gente? Porque eles estão anos-luz. Sim. À nossa frente, na informação, na crítica, na reflexão. Tudo. É um desafio, eu acho, Total. ser professor universitário hoje em dia. Atualmente é. Eu Você na não minha, acha? na minha percepção, assim, atualmente ser um professor requer muito, claro que já foi falado aqui, mas o conhecimento é muito importante, mas outras habilidades são muito mais ainda, porque a gente tem que ter, não adianta separar o ensino do afeto, isso não tem como atualmente. Isso não tem como. E outra coisa, Não existe Camila, mais isso. Porque eu quero ser o dono de tudo, eu quero ser o dono do campinho. Você como eu sempre digo. escuta o que eu digo Eu e que fica sei mais. quietinho. Isso não existe mais. Isso não.
E outra, professora, na minha opinião, não li em lugar nenhum também. Tá. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter, não é forte, não é isso, mas o perfil do professor ele tem que ter um pouco de humildade também. Mas claro. E é muito difícil trabalhar ego de professor. Mas claro. E professor doutor, eu acho que é pior ainda. Mas claro! É complicado Aham, mesmo. é. Então, por exemplo, quer ver uma das coisas, se a gente pensar que características que precisa ter um professor, vamos pensar. Não vamos chamar competências socioemocionais. Mas tem autores que falam que são 7, 9, 11 até. Bom, não importa. Mas eu quero dizer assim, uma das características, empatia, você tem que estar aberto para o outro. Sim. Né? Querer conhecer a realidade dele. Não é a tua, mas é a dele e ele está contigo. Uma outra coisa que é tão importante, seja para o aluno ou para o professor, dentro desses dois grandes conceitos que eu considero guarda-chuvas, inteligência emocional e competências socioemocionais, é a autorregulação que está dentro desse conceito de competência. Porque é na autorregulação que você sabe, por exemplo, um aluno te desafia, você vai saber como agir, você não vai pegar tudo para o seu lado pessoal, você vai saber controlar suas emoções, porque a gente também tem raiva, a gente tem raiva até de filho, quantas vezes? São impulsos. Essa é a parte da emoção, são os impulsos. E você não pode agir impulsivamente, até porque o campo é outro. Então, nesse princípio da autorregulação, vamos dizer, o estudante ele quer o prazer imediato, não é? Se você demora a responder ou demora a construir, uma gulgada resolve em 5 segundos Isso e aí, né? ele espera YouTube, demais da gente. Mas não é? Uhum. Tem uma coisa nas teorias da comunicação, e daí eu digo, como é que funciona essa autorregulação na sala de aula, vamos dizer, para ambas as partes? Existe um conceito que a pedagogia emprestou um pouquinho da psicanálise, com bastante ressalvas, que é o conceito de transferência e contra-transferência. Ou seja, eu deposito, sim, coisas afetivas, e repito com você, Prof. Bia, aquilo que eu sou e que eu vivi na minha infância, com a minha mãe, com meu pai, não precisa ser, é a professora Beatriz, então tem que ser com a minha mãe Silvia. Não. Pode ser o que eu vivi com meu pai, eu repito com você, porque você é uma figura de autoridade. Nas teorias da comunicação, isso é tão legal, e é uma faca de 2 gumes, na minha opinião, porque, assim, o que o aluno vê num professor é chamado efeito de halo. É como se você tivesse aquela auréola angelical, que tem um pai, uma mãe, dependendo, a avó, sei lá, o padre, o pastor, o professor, o médico. É verdade. Quem tem o saber sobre você naquele contexto é você, minha professora. Então, o professor tem que saber que o fato dele ocupar um lugar ali, seja no século XXI ou no século XVIII, ele carrega isso, que é da teoria da comunicação, não tem nada a ver com a psicanálise. Este efeito de halo. E é a partir daí que ele vai agir ou coordenar os afetos dentro de sala de aula, que é impossível. Primeiro, não há saber sem amor, na minha opinião. O conhecimento é uma coisa legal e técnica, a gente estuda, lê, decora, sei lá o que é, compreende. O saber é algo a mais, é o que eu conheço, o que eu gosto, como eu interpreto, é como diz a aprendizagem significativa, é um outro conceito dos tempos modernos. Aí seria de Ausubel. Isso aprendi com a Prof. Tati, que é do mestrado dela. As teorias da aprendizagem significativa. Então, assim, muitas coisas se agregaram. Mas eu acho importante o professor saber, e os alunos, que esta relação é preciosa, na minha opinião. Uma palavra, a gente faz o aluno florescer. Ou ele desistir de tudo.
Impressionante. Hoje, Desmonta uma criatura se você não compreender. sabe que aconteceu agora nesses últimos meses comigo, com meu filho, ele está no 2º ano do ensino médio. E eu tinha ele nunca foi muito do esporte, assim, eu gosto muito de esporte, né? Ele nunca foi muito, assim, sempre só educação física. Já tinha tentado musculação, levar para o crossfit, fazer jiu-jitsu quando era pequeno, nunca quis nada. Nas Olimpíadas, ele se inscreve no xadrez. Ai, que amor, é um intelectual. E aí eu ficava muito preocupada. Mas nunca forcei, né? Eu tentava e tal, Claro. levava, não quer, ok. E aí ele começou o ensino médio em fevereiro, e aí o professor dele, um dos professores dele, né? Não vou dizer de que matéria era para não me expor, assim. Mas um dos professores dele chegou na aula e disse, ele está no 2º ano, e disse: olha, pessoal, se eu chegar aqui roxo, com hematomas, não fiquem preocupados, é que eu faço boxe. O professor falou isso. O meu filho já recebeu até a faixa do jiu-jitsu. Porque ele adora geografia e história. São as matérias que ele sempre gostou. E aí... eu já disse o nome do professor, né? Justiça matéria. E sabe que eu não escutei, mas eu escutei geografia e história. Já contou para todos. Ele pegou, ele adorou. Aí ele faz 2 meses que ele tá fazendo, já comprou o kimono, já tá. 2 vezes por semana ele tá fazendo jiu-jitsu. Acabado. Não consegue nem ficar no computador. Ele fica tão exausto daquele jiu-jitsu. Tem que capotar, que ele toma um banho e se atira exausto. Aí eu entro no quarto dele, ele está lendo um livro. E aquele Sapiens, sabe? E meu Deus, mas quem é essa Amo criança? esse Essa autor, pessoa que Harari. está vivendo aqui agora nesses últimos anos. Mas vê se não eu é. mandei uma mensagem para a escola e falei, porque a gente sabe muito detonar, às vezes, né? Professor, Exato, elogiar é difícil. ou coordenação. Aí eu mandei um texto, né, para eles, dizendo, contando do quanto é importante, a gente não faz ideia. Veja, o cara chegou dizendo que se ele tivesse hematoma, não era para se preocupar. E o menino está fazendo jiu-jitsu faz 2 meses. Você vê o que é assim o espelho, a transferência, a admiração, o amor pelo professor faz com que ele queira aprender, queira ser igual, queira se parecer. Então, olha a responsabilidade enorme que a gente tem com esses jovens no ensino superior. Eu me sinto assim, professora, vou dizer. A Bia também, eu sei que eu falo por nós duas, né? Porque a Bia é mais ainda, eu acho, às vezes. Eu me sinto muito responsável. Assim, eu acho que não é nenhuma questão até de saber muito, mas de ser um bom exemplo. Sabe? Até na maneira como a gente vê a vida, porque essa coisa muito rígida, às vezes, também não é, né? O rígido, ou muito flexível, muito amigona. Até isso a gente tem que dosar. Claro. Né? Inclusive, mesmo nas teorias da comunicação, na questão de relação professor-aluno, 2 coisas que eu queria repensar assim, ó, com vocês. Quando a gente fala afeto, a gente pensa em coisa assim, cuticute, né? Afetivo. Fofinha. Não é, né? Afeto são positivos e negativos. Então, a raiva também é afeto. Ódio é afeto. Tristeza é afeto. Sentimentos, né? E também, claro, alegria, amor, admiração. Mas, assim, quando a gente pensa que está recebendo isso ou que está emanando isso para o aluno, nessa relação de ensino-aprendizagem, eu digo assim, ambos, porque a gente aprende muito com os alunos, essas sensações, esses sentimentos todos estão presentes. Então, nunca a gente será um professor amado por todos, jamais. Nem é o nosso objetivo. Nem é o objetivo. Não. Mas quanto mais gente a gente conquistar, assim, quer ver uma coisa, quando eu era professora do cotidiano, assim, as pessoas diziam, professora, eu posso até não gostar muito de você, me falavam, ou da psicanálise, mas a tua paixão pelo que você faz, o modo como você transmite, tudo que você diz, estou quase acreditando na psicanálise. Teve uma CPA uma vez que um estudante da biomedicina, eu acho, botou. Ela sabe muito fisiologia. Ela é meio doida às vezes, mas ela sabe muito fisiologia. Então, assim, né, o que ele precisava naquele momento, achava muito engraçado ler assim, esses comentários da CPA quando eles vinham Não, devolutivo. e para mim, quando eu era coordenadora, por exemplo, tinha assim. Nem sei se algumas pessoas vão se lembrar, mas quando a nossa sala era lá embaixo da coordenação, ao final do corredor, às vezes não tinha muito agendamento, era um momento assim que
de menos entrosamento com a secretaria, os alunos iam chegando. Então, teve uma época, um ano 2016, talvez, 17, sei lá, os alunos, eu ia falar, pode sentar no chão. Assim, eles ficavam uma fila, assim, dando a volta ali naquela parte ali de trás. Sim. Sentados, porque eu tinha que fazer grade, começo de semestre, essa coisa toda. Daí, às vezes, vinha na CPA para mim, por exemplo. A coordenadora prefere alguns alunos com muita clareza, tipo os primeiros da fila, entendeu? Ou então, uma coisa que aparecia muito nas minhas aulas ou na minha avaliação era essa questão, ela gosta de 2 ou 3 na sala, daí eu mais ou menos pensava, pela toda a descrição, eu pensava, nossa, a pessoa está tão ciumenta. Sabe, isso está dizendo dela, talvez de mim um tanto. Vou ter que chamar para conversar, mas não vem assinado, né? A gente não mas sabe eu quem é, né? conhecia muito, e daí quando as pessoas esclareciam muito, fazendo referências a grupos, eu pensava, quem desses grupos está fora? São 2 grupos, então eu preciso chamar esses 2 grupos e ver quem que está com ciúme, com raiva de mim. E ia trabalhando isso, porque... Mas aí entra uma coisa, uma situação muito importante que a gente não vê. A gente não tem um hábito ainda, mas eu acho que a gente vai começar. Acho que até a Bia vai estudar também um pouco sobre isso agora no PEX, que é a autoavaliação do professor. A gente ser reflexivo com a nossa Mas é porque a gente não foi né? treinado a isso. Eu acho que volta tudo para o fato de a gente vir de um método tradicional, onde o estudante e o professor, eles eram muito afastados. Sim. O estudante ficava quieto e ouvia o professor, e o professor decidiu o que ele fazia e acabou, assim, não tinha essa relação. Hoje que a gente pode dizer para um professor, olha... Eu não gosto da psicanálise, mas eu gosto muito de você. Né? Eu até estou gostando um pouco mais, porque você é uma pessoa apaixonada por aquilo que você faz. Só que hoje parece que a gente tem essa abertura maior também. E eu também não acho que isso aconteça em qualquer lugar. Eu acho que acontece muito na nossa instituição, porque a gente tem essa coisa da metodologia ativa, que aproxima um pouco, continua tendo hierarquia, mas aproxima o estudante do professor, e você passa a ter uma via de mão dupla. Se eu posso dar um feedback para um professor ou para um estudante, o estudante também pode dar um feedback para um professor. Só que daí a gente tem que treinar também o nosso professor para receber isso, para acolher o estudante. Eu só fui entender essa dinâmica quando eu entrei no Pequeno Príncipe. Porque eu entrei no primeiro período, professora, de medicina. E aí, assim... Com a T1? T2, entrei com a T2, mas eu entrei assim, ó. Você agora é responsável da unidade curricular 1, você tem que receber os estudantes, boa sorte. Num primeiro momento, eu não tinha essa coisa do acolhimento, e eu sempre fui uma pessoa um pouco mais fria, sabe? Eu sempre fui dessa que não acho que não que eu não fosse empática, mas eu nunca quis me envolver no problema dos outros, sabe? O problema é teu, o meu, a gente vai resolvendo. Faz tempo que deixou de ser, então, porque sentou nessa mesa, tá envolvida. Exatamente, só que daí, quando eu comecei a receber esses estudantes, eu comecei a ver, eu não posso ser assim. Eles precisam da minha ajuda, do meu acolhimento, eles precisam que eu esteja presente ali naquele momento para dizer onde que eles têm que ir. E aí comecei a ter também até uma postura diferenciada como docente e até fora de sala de aula. Sabe? Então, mas isso foi um aprendizado. Por quê? Porque é uma competência socioemocional do docente ou do egresso, não importa, mas é uma competência socioemocional chamada autoconsciência. Exatamente. É uma das primeiras. Então, assim, quando você passa a refletir a sua prática, seja ela qual for, mas da gente docente, estamos falando relações humanas no âmbito da universidade, professor-aluno. Então, é uma das relações humanas, como eu já disse, das mais preciosas que eu acho, porque se você souber que o jeito que você é vai influenciar a construção daquele indivíduo ali, que não é teu filho, mas você está maternando de alguma maneira, não é? Eu para mim, eu vejo assim tem também. Esse lado, porque assim, a maternagem, ela é uma função, eu não estou falando maternidade. Sim. Mas a maternagem é uma função, e a gente que é professor exerce, sim, porque a gente também cuida dos alunos. A gente cuida, quando eu era coordenadora, eu ficava até de noite, se às 11 horas da noite eles vão sair na chuva de bicicleta. Como eu conhecia muitos alunos por nome, sobrenome, sabia quem era quem, então, para alguns eu ligava para a mãe. Falei, apagou a luz, em 2 quadras, está um toró.
Se me desculpe, fulana, mas o teu filho pegou a bicicleta, eu tô de mão dada com ele aqui, na porta da faculdade. Eu deixo ele ir na chuva nesse horário, porque acabou a aula mais cedo. Umas 15 para as 10, sei lá. Ela falou, você não consegue segurar? Eu falei, o que eu vou fazer? Só abraçar ele e você vier até aqui. Deixa. Ele é teimoso. Mas assim, eu não tinha coragem de deixar o piá ir no escuro de bicicleta na chuva. Então, eu falei, não dá, não dá. Mas, assim, um perfil de cada um. Isso aí. Eu sabia Um pouco da quem era história. quem, Tu conhecia a todo mundo, né, história. professora? Como coordenador, a gente conhece todo mundo. Acaba conhecendo. Aham. E daí, assim, eu tenho memória boa para nomes, eu Eu tenho também. memória boa treinada pela psicologia de atender pessoas. Então, é uma coisa que realmente eu conhecia. Hoje, eu digo que o Covid me venceu, porque eu tive 3 Covids, e daí a memória da gente realmente, gente, isso daí é fato. Palavras fogem, a gente tenta lembrar alguma coisinha. Então, os nomes que eu tinha na ponta da língua, assim, não é mais assim. Um pouco deve ser a idade também, né? Porque daqui a pouco 60, então eu acho que deve mudar algo na memória, né? Mas, assim, a gente conhece os alunos e as histórias. E eu acho que o professor deve tentar fazer isso. Não assim, atender os alunos, sabe? Mas assim, numa sala, o professor pensar, mas qual que é o perfil dessa turma? Como que com essa turma eu ajo? Mas na outra eu não vou agir assim. Vamos supor, você falou agora, professora Beatriz, eu mudei, eu passei a ser, ter mais autoconsciência, ser mais empática, conduzir um pouco mais, avisar onde eles tinham que estar, protegê-los. Um tanto, para empurrá-los daí. Na outra sala, na outra turma, sei lá, a gente é mais fria, mais dura, porque a turma tem um outro perfil. Exato, a gente tem que ir se moldando. E se moldando. Mas isso aí que uma coisa que tu falou agora que eu fiquei pensando sobre os afetos, diferentes tipos de afeto. Que também foi uma coisa que eu já comentei aqui, que eu e a Bia, a gente já comentou em outros episódios, sobre a história do professor ser o exigente, né? Eu gosto de ferrar, eu gosto de... E também o professor que dá tudo de mão beijada. Não dá para ir para Né? os extremos, né? Tem 8 e 80, a gente vê, né? É. Então, mas eu acho, professora, que daí entra... Desculpa se eu estou falando bobagem, essa coisa da transferência, porque tem professor que precisa de validação também. Ai, nós vamos Mas daí, falar disso. na minha opinião, tem que fazer terapia. Né? Bom, se a gente pode dar um passo além, exatamente, porque eu acho assim, olha, o professor é uma pessoa, Exatamente. certo? Ele também teve uma criação, uma infância, um tipo de aprendizado, ele também estabeleceu relações humanas, ou ele tem uma autoestima super elevada, ou ele é uma pessoa super rígida. Enfim, características pessoais, por que ele é isento de todas as coisas? Então, eu acho que professor, não, eu acho que todo mundo deveria fazer uma psicoterapia. Né? Então, Freud diz assim, não, mas a psicanálise não é para todos. Tá, não estou falando da psicanálise. Mas, assim, às vezes uma terapêutica é interessante. Às vezes um grupo de discussão. Eu acho que a faculdade, ela dá muitas possibilidades para nós, docentes, nesse aspecto. Né? No começo do ano, que teve aquele grupo com a professora Patrícia, a prof. Eleide, Cecília, o pessoal que trabalhou mais dentro dos projetos de inclusão. Nossa, é tão enriquecedor aquilo, porque a gente consegue colocar as frustrações, os desafios, os pensamentos, aquilo que não dá certo e a gente tenta fazer da melhor maneira. Então, você poder abrir assim a tua prática pedagógica é tão importante. Daí já vou até fazer uma propaganda, então. Agora, no dia 6 de junho, o Nádia, deixa eu até falar. Bom, Nádia, eu, professora Silvia e a professora Camila Mantovani. A professora Camila, ela é pedagoga e psicóloga. A equipe do Nádia, neste momento, estamos sendo nós duas. Porque o Nádia é um setor que muda bastante de pessoas. Eu estava em 2011, junto com a professora Regina, que era da nossa instituição, 2 psicólogas. Depois mudou, depois já teve um formato de psicólogas e psiquiatra, que a doutora Cláudia estava sempre contribuindo muito, Cláudia Paola, Da MED. médica e contribuindo muito. Depois mudou um formato e hoje a professora Margarete Galvão, nossa diretora, ela gostaria muito que quem tocasse assim fosse uma pedagoga. E a prof. Camila, ela tem a dupla formação. Então, funciona muito bem.
E o Nádia, ele faz algumas ações com o NDD, ou junto com a equipe que organiza núcleo docente lá. Desenvolvimento docente. Desenvolvimento docente. Eu estava precisando de NDE e falei NDD. O NDE é Núcleo Docente Estruturante. Não, o Nádia trabalha junto com o NDD. Então, a temática, agora, 6 de junho, vai ser um ao vivo e a cores, porque o ano passado foi digital, mas vai ser presencial na faculdade, o Nádia com os professores, 2 vezes por dia, tanto à 1h quanto às 19h, para a gente incluir todo mundo. Conseguir incluir todo mundo. Mas o tema agora vai ser as competências socioemocionais da docência no ensino superior. Ai, que legal. Que ótimo. Eu quero que vocês vão. A gente vai. Fica divulgado, se minha câmera é aquela, dia Isso. 6 de junho, às 13h, às 19h, o Nádia estará reunindo todos os professores da faculdade com essa temática. Isso aí. Sim, a gente vai Porque falar. assim, a gente precisa aprender a ser professor. É também. isso. Eu sempre acho que o desenvolvimento docente é o caminho. Porque a gente não nasce sabendo as coisas, a gente vai Exato. aprendendo. Mas a gente aprende como? Fazendo desenvolvimento docente, né? Então, se a gente decidiu essa carreira, a gente tem que aprender como lidar. Porque eu sempre digo, a gente está vindo com um monte de diagnósticos para dentro da sala de aula, só que eu, bióloga, Não é obrigada o que a eu saber. faço com esses diagnósticos? Não é obrigada Nada. a saber, E eu exato. não, isso, e daí assim, só que daí eu acabo não incluindo, eu acabo não fazendo as coisas que eu deveria fazer, porque eu não tenho conhecimento. Então, Claro. eu preciso criar habilidades, né? Desenvolver algumas Ainda coisas. bem que tudo dá para aprender na É faculdade. isso. Uhum. Podemos falar da inclusão, então, um Podemos, pouquinho? claro. Nessa Claro, perspectiva? Claro. Por exemplo, eu acho que é muito difícil a inclusão, né? No ensino superior é muito difícil. Concordo com vocês que a FPP tem um funcionamento diferente, não só pelas metodologias ativas, mas pelo que você disse, por exemplo, ou as metodologias ativas nos imprimem isso. Quando você diz, tem uma hierarquia, mas era tão distante e mudou. Eu continuo achando que a hierarquia é necessária. Ela é. Sabe? Os limites são necessários. Tanto do professor, para o coordenador, para o diretor, para o diretor acadêmico, para o diretor geral, quanto do professor, para o seu estagiário, para os seus estudos. A hierarquia é necessária. Para a gente não ficar louco, a gente saber se reportar e se conduzir. Mas, dentro da educação, isso por Paulo Freire era chamado de educação bancária. Eu estou aqui em cima, você senta e eu digo, você escuta. E tem que aprender. Né? E ele ensinou uma coisa super legal, que isso também se transformou em outras vertentes, mas nessa educação horizontal, que a gente pode sentar com o aluno e discutir. É isso. É o modelo da tutoria da medicina, Exatamente. não é? É a aproximação. Isso sim me emociona, sabia? Assim, pensar que você discute com o seu aluno, que você pode fazê-lo crescer, que a gente cresce com ele, que a gente aprende a ser humilde, que você falou no início. A humildade está dentro de um monte de coisas. Então, um dia eu fui numa reunião com um suprassumo de um médico, mas uma reunião dentro do Complexo Pequeno Príncipe. E esse médico era deficiente, tem uma síndrome, ele veio de fora para nos falar algumas coisas. Ele tem uma síndrome bem, assim, violenta, né? Então, ele não tem orelhas, tudo. Não é que ele não escuta, ele não tem as orelhas e a síndrome acarreta problemas visuais e a síndrome ainda acarreta outras questões ósseas e tal. Bom, o cara é um PhD da Fiocruz. Ou seja, como é que ele chegou lá? O cara sequer escuta. Então, assim, ele disse, para mim, o massacre foi a pandemia, todos de máscara. Como é que eu leria lábios? Então, ele disse, eu me senti surdo na pandemia. Porque não tinha essa leitura labial. Eu fiquei impressionada. E, enfim, ele disse assim, não é possível que a gente trate, tudo bem, o conhecimento, blá, 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 mas é preciso haver amorosidade, é preciso haver esta relação mais íntima com as pessoas, o respeito. Nossa, se fiquei 3 horas com ele, eu saí dali ajoelhada e pensando, meu Deus do céu, que vergonha de mim, né? Porque uma pessoa soberana. E ele disse, a humildade, mas ele não falava só palavras dele, baseado em autores, etc. Como outra coisa, num outro curso, que até a doutora Isabel sugeriu para que o Nádia fizesse,
mas era online esse. As pessoas que estavam gerindo era um engenheiro cego e uma outra pessoa da área econômica também com baixa visão, mas não era cego. Numa mesa sobre inclusão, os dois também pós-doutores. E daí, esse engenheiro, e também ele é vice-reitor de uma universidade, parece São Paulo, agora não estou lembrando bem a referência, mas comprei livros dele e tudo. Bom, posso até passar depois, se a gente puder Passa. enriquecer, A referências. gente coloca lá no Instagram as referências. Eu pego os livros Sim. no Nádia, que a gente mandou, pediu para a faculdade comprar, e vou passar para vocês. Mas ele disse assim, vocês querem trabalhar a inclusão? Tudo bem, a inclusão aí tem vários tipos. A inclusão do ambiente, a inclusão arquitetônica, que a gente sempre pensa nessa parte, a inclusão atitudinal, nanana. Tá, dentro da inclusão atitudinal, que é a mais importante, é como que você vai lidar com essas pessoas que precisam de algo especial para aprender ou se desenvolver. O que vocês fazem? Daí começaram a falar um monte de coisa. Daí ele falou assim, gente, vocês têm que perguntar. É isso. Eu sou cego. Então, você tem que dizer... O que eu preciso? Olha, o que você precisa? Isso que a faculdade está fazendo para você. O chão desse jeito, os professores assim... Está funcionando? Sei lá, a fonte maior, como nós... Está dando certo ou você precisa de mais alguma coisa? Então, assim, é um negócio tão simples e que a gente, às vezes... Complica. Mas porque não defesa. tem a vivência, né? A gente não está no lugar do outro para saber. Mas é por defesa, Camila. É. Você, como você falou, você não quer se envolver com aquele Isso. problema. Eu não quero aquele problema para mim. Você não quer, de verdade, ter que ensinar e se haver com as tuas frustrações, com uma pessoa cega, surda, muda, autista. Exatamente. Você não quer muito se dar conta, porque o ser humano, se você espremer a vida de cada um, nas últimas gotinhas vão cair amor e prazer, é o que se deseja. As últimas. Psicanálise, hein, professor? Isso é psicanálise, a raiz. E uma coisa importante... É a raiz, mas assim, o que quer uma pessoa a verdade. não ser me ame? Goste de mim, me admire. Uma pessoa que é isso. Onde é que fica isso na inclusão? E sabe uma coisa quando você fala de inclusão? Porque eu participei daquela desenvolvimento docente que teve com a professora Patrícia e com a Leite. Achei lindo. E eu levei várias frustrações que eu tinha como professora. Você foi de manhã? Porque eu só fui de à tarde. manhã. Por isso que eu não estou lembrando. Isso, e assim, eu levei muitas frustrações que tinha, porque justamente como eu recebo esse estudante, ele já Falou chega... mesmo? Às vezes ele já chega, assim, com alguns diagnósticos, e eu falo, gente, mas o que a gente está fazendo? Porque a gente fica pensando no egresso. Não é? Né? Então, a gente só pensa, não tem capacidade, não podemos formar ele desse jeito, mas será que a gente não pode? E aí eu comecei a ler algumas coisas, e eu tenho visto muito a palavra, assim, autonomia. Desenvolver autonomia. Isso, então assim, não é a inclusão, ela não é você colocar todo mundo no mesmo saco e falar, vamos sacudir aqui, a partir de agora todo mundo faz a mesma coisa. É bem o que você falou, professora, é assim, eu tenho que perguntar para ele, o que você precisa? Você precisa do quê? Porque a gente tem que criar um plano de autonomia. Claro, E ele agora é você pegou o ponto, um plano. E ele é individualizado. Eu não posso colocar o mesmo plano para todo mundo, porque cada um tem uma dificuldade, cada um vai ter um problema. Uma limitação. Numa limitação. Então, assim, o rapaz lá que era cego, ele tinha uma limitação específica em relação à visão. Mas como que eu crio autonomia nele? Para que ele possa sair nosso egresso como todos os outros. Eu sei que não é fácil, porque eu tenho visto, assim, muita falácia e pouca... ação real. Isso. Eu não tenho visto muitas coisas na prática, assim. Mas eu sempre penso, acho que a gente precisa criar planos de ações, assim. Mas, Bia, vou te dar uma boa notícia. Então. Eu sou do nada. Se a gente pegar aqui nosso papo, desde a primeira coisa, inteligências múltiplas até agora, a gente fez um percurso massa, na minha opinião. Né? E, tipo assim, como é que eu vou desenvolver autonomia
em pessoas com múltiplas deficiências. Não o quadro múltiplas deficiências, com deficiências diversas, né? Sim. Então, assim, mas existem inteligências diversas. Foi isso que Gardner falou pra gente lá em 78, 80, enfim. Então, um cego, ele não está privado de ser inteligente ou de aprender por outras vias sensoriais, etc. e tal. Tá, mas nós estamos preparados para ensiná-lo? Não. É isso. Não é? Não. Cai de novo na gente, né? Cai de novo na gente. Então, assim, bora estudar, conhecer, perguntar, fazer grupo, criar fóruns de discussão, etc. Então, eu digo assim, por exemplo, nesse pensamento, pelo menos de 2011 até hoje, da professora Patrícia, principalmente, com essa questão do Nádia, e no NAD da professora Ivete, quero destacar que ela que botou o NAD andando, funcionando, mas nesta evolução dentro da FPP, uma coisa muito importante, talvez a mais importante nesse campo que a professora Patrícia fez, e não fez sozinha, eu sei que ela gostaria que eu dissesse isso, porque professora Leide, professora Cecília, professora Maria Rosa, uma equipe de pessoas. Né? Tem até publicação, livro, né? Delas. 2 livros publicados delas, mas para nós, ela nos instrumentalizou, ou elas, esta equipe da inclusão, nos instrumentalizaram com o que elas chamaram inicialmente de protocolos de inclusão, que já mudamos os nomes, assim, não ainda no livro, na segunda edição vai sair diferente, com as diretrizes de inclusão. Porque o estudo foi tanto e tamanho que existe um tipo de uma diretriz desde os sintomas de todos os tipos de deficiência. Então, a gente pensa, as deficiências físicas, então, tudo bem, deficiência visual, auditiva, motora, certo? Depois tem a parte de deficiências ou distúrbios, na verdade, não é deficiências de aprendizagem, que também comprometem nossos alunos, tá? Dislexia, dislalia, mas a dislexia também complica um pouquinho a vida, a gente precisa entender. Depois existe o autismo, TDAH. Então, assim, esse livro contempla os diagnósticos com as suas explicações, para um professor entender, não precisa ser um professor psicólogo. Claro. Claro. O que existe de legislação e proteção, quais os sintomas mais comuns e como que você, em sala de aula, verifica um aluno que... Isso, está tendo uma série de condutas ou comportamentos. Claro, as deficiências físicas são evidentes, vamos dizer, mas as outras não. Então, assim, como que você faz e, ao final, e daí, assim, uma série de orientações a serem realizadas e não só as escritas na lei, mas orientações gerais para o professorado, vamos dizer assim, e, por último, elas colocam até sugestões de livros e filmes para a gente compreender melhor os quadros. Então, assim, é um material lindíssimo que está sendo, ainda será melhorado, reeditado, porque já tem ali umas novidades. Então, assim, a FPP tem, sim, esse movimento, se a gente pensar desde 2011, em atender as particularidades do aluno, que agora, em 23, ficou muito consistente, apesar de ser ainda um caminho, né, Prof. Bia, assim, Sim. não é uma coisa fechada, por isso que a gente pensou, mas protocolo lembra alguma coisa médica, que tem que ser assim, assado, cozido. Isso. Não é um protocolo, é uma diretriz, inclusive quem fez a reflexão foi a doutora Cláudia, como psiquiatra. Então, muito, assim, agregador isso. E dentro disso, o Nádia tem uma direção melhor, um trânsito melhor com esses alunos, na conversa com os cordes e com os profs, nesse atendimento particular, porque também não vamos mentir e dizer, porque existe a inclusão, nós vamos saber lidar com todos. Mas não vamos. Como você falou, a gente não sabe. A gente não sabe. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que uma faculdade ou uma universidade vai atender a todos os alunos de inclusão na sua particularidade. Também não. Também não. Ou seja, a inclusão seria o que? A gente aceitar a diversidade, esse aluno estar num ambiente onde ele seja aceito. Vocês viram que o bullying virou crime agora, anteontem saiu no jornal. Já era crime, tem a legislação, tudo antigo. Mas, assim, agora a pessoa vai presa mesmo, tem que cuidar com isso.
Então, eu acho assim, isso no nível acadêmico é importantíssimo. E a gente que está no NAD, a gente faz um esforço bem grande assim, para divulgar isso para os profs, chamá-los para discussão, porque as orientações que a gente tem agora da direção geral é assim, tudo bem, a gente foi aplicando essas diretrizes. Alguma coisa deu errado, deu certo, isso aqui não funcionou, e esse é o intuito da professora Patrícia para uma segunda edição. Já vai ser algo com resultados, né? Eu acho que eu coloquei bastante pulguinha atrás da orelha delas quando eu fui bom. nessa... Que foi fui em nessa- janeiro, finalzinho, né? Isso, porque foi na nossa semana pedagógica e eu fui participar, era o meu horário na faculdade, eu fui e falei, acho que eu vou porque eu não sei nada de inclusão. Como eu tô ali no primeiro período, eu sempre faço esse acolhimento, eu acho importante eu também entender um pouco desse assunto, porque como docente, Foi né? inspiradíssima, Importa estava pra gente. inspiradíssima. E aí, assim, é porque Tá. porque foram... Aproveitou e desabafou, geral. Sim, tanto que depois a professora Patrícia, a professora Camila vieram falar comigo, né? Assim, Deve ter te agradecido calma, ao professor. máximo. E também assim, Ai, calma, a gente vai resolvendo. as calma. coisas. Porque, tipo, eu fui realmente colocando, porque como professora, ali até no Pequeno Príncipe, como eu estou na medicina, eu trabalho com 8 alunos. É muito mais fácil eu identificar os problemas. Claro. Só que, assim, eu também dou aula com turmas maiores, né? Então, se você pensar na enfermagem, nos outros cursos, Lógico, a gente tem turma turma grande. 30, 40 alunos, né? Então, assim, como que eu identifico isso na multidão? Complicado. Né? E aí, assim, eu tenho que fazer um trabalho individualizado, só que eu tenho um bloco de pessoas para trabalhar. Então, como que eu faço isso? E aí eu fui questionando algumas coisas, né? E aí elas falaram, nossa, isso é muito legal para a gente realmente discutir. E daí eu levei algumas frustrações que são exatamente essas, como docente mesmo. Claro. Como o meu comportamento dentro de sala de aula, como que eu posso ajudar melhor esse estudante? Como que eu faço essa identificação? Né? E não é fácil. Meu Deus, isso é uma coisa que a gente pensa todos os dias, sabe? Mas Não é um é exercício, eu acho, né? É um exercício de aprendizagem para todos. É, É um exatamente. exercício e a gente tem que ter muito cuidado também na hora que a gente... Esse contato com o estudante, além da gente ter que estar preparado para essas diversas maneiras de aprender que eles vão apresentando para a gente gente também tem que estar preparado para ouvir o retorno deles em relação ao nosso desempenho. E também não é pra- fácil. Não é, pra Não é não- fácil, o tal pra do não- feedback. Isso. E também para não desincluir. É isso aí. Porque às vezes a gente inclui desincluindo. É. Né? Assim, não sei nem se existe essa palavra, mas, Não, mas às vezes é, assim, sim, você quer fazer alguma coisa diferenciada porque você sabe que ele precisa ser incluído e você, na verdade, coloca ele para fora de todo mundo. Então, na verdade, E você não está sabe, tem incluindo ele. estudantes da inclusão que são acompanhados pelo NAD, a professora Camila Mantovani até poderia dizer isso melhor do que eu, até dos alunos, porque eu atendo uma parte, ela atende outra parte. Mas pessoas que vão, porque o NAD recebe os diagnósticos, assim, os laudos, essa documentação, faz esse trabalho com os profissionais que atendem, então por isso que está na nossa mão isso. Então, tem aluno que fala, mas eu não quero que você fale para ninguém que eu tenho isso. Eu não quero nada especial para mim. Isso. Então, alunos que teriam, por exemplo, direito a tempo ampliado, a uma sala de aula reservada para fazer certas atividades. O aluno fala, não, pelo amor de Deus. Então, assim, é difícil até porque ele se desinclui da inclusão a qual ele teria direito. Mas com medo da reação É isso. dos pares. É que a gente também é precisa por treinar isso. os estudantes também, né? Que daí é assim, você não Então- pode fazer bullying, você não pode desincluir uma pessoa, você tem que ser inclusivo. E fazem. E tem fazem. bullying. Eles fazem entre eles, né, professora? Isso que eu fico, Fazem. isso, O que eu escuto. isso aí eu já perco daí minha elegância. Quando eu vejo que é entre eles, e aí eu fico, isso me deixa muito chateada. Chateada é uma palavra chique. Porque eu fico bem brava. Mas daí é bom, viu? Porque, assim, eles têm que ver que o professor é esse que, Bem. de verdade, exerce uma autoridade. Autoridade. Isso eu não entre eles, e é Se complicado. é positiva, a autoridade é Sala com positiva. 50, eles fazendo bullying, o que é isso? Em pleno 2024, com tudo que a gente vê por aí, Mas é quando mais tem, né? impressionante. As coisas que a gente escuta no Nádia são
impressionantes. Então. Né? E daí a gente tem que... incrível. E aí eu acho que toda essa conversa, na verdade, além da gente ter esse perfil dos jovens de hoje, né? A gente ainda tem um perfil de sala de aula diferente, porque as pessoas mais velhas estão voltando a estudar. Então, a educação está, inclusive, no sentido do etarismo, que não existe mais. Só Então, que as pessoas mais velhas estão ressentidas. Eu tenho escutado isso. Porque são do nosso time, assim, não da minha geração, mas dizendo, pô, aprendi na cartilha, agora tem que chegar e falar lá na frente. O que é isso? Pelo amor de Deus, me salve, sabe? Sim. E o Isso exercício acontece, nosso da gente perder essa coisa de que a gente está no palco, né? A gente não está mais no palco. Então, olha o cuidado que você tem que ter com o que eu disse, efeito de halo. O efeito de halo é aquele brilho ao redor. Tipo, na verdade, na definição, é assim, em tudo que você falar, professor maravilhoso, eu acredito, brilha uma luz ao seu redor, tal. Mas se a gente acredita e cai nessa esparrela de eu sou a toda poderosa, ai, não. E aí entra aquele A perfil que se humildade, corrompe pelo afeto. Porque eu É. quero ser querido e Daí amado. faço qualquer coisa. É isso aí. Aí permito tudo. Aí a gente já vai delineando o perfil dos professores. O muito rígido e defensivo, o muito aberto, que leva bolo e vamos fatiar uma pizza entre os alunos para agradar todo mundo e para eu sair bem na avaliação e pá. Mas isso aconteceu comigo, professora. Eu fui avaliada uma vez por uma sala e os estudantes me avaliaram muito bem, mas muito bem. A professora é maravilhosa. Daí a coordenadora, na época, me chamou e pegou a minha avaliação e falou, nossa, você foi muito bem avaliada. Só que ela falou assim, mas aí eu fui atrás das notas dos estudantes e eu vi que eles não estão com nota boa. Viu só? E aquela hora eu fiquei assim, porque tipo, eu não tinha entendido o que ela estava querendo dizer. Mas o discurso dela era, como que você pode ter sido bem avaliada se você não dá nota boa? E aí, você vê ela mesma fazendo a transmutação. Exatamente. Daí eu falei, mas é porque eles gostam da minha aula. E eles sabem que a disciplina não é fácil, que é difícil, então eles têm que estudar um pouco mais. Mas esse é o maior presente, não é? Eu acho também. Com certeza. Ser um professor assim. Mas eu uma vez fui durão mal e tal, e avaliada. ser Há ama- muitos anos. Eu fui mal avaliada, professor. Agora meio que eu falo que eu discuto aqui, né? Eu fui mal avaliada por uma turma. E aí ela fez a mesma coisa, pegou as notas. E aí eu acho que tinha uns 60% com nota abaixo de 5. Fisiologia humana, área da saúde. Aí eu disse, olha, sinto muito. Eu não posso corroborar com um estudante da área da saúde. Não é na FPP. É há anos isso que aconteceu. Que não sabe o que é uma hemácia. Não tem como. Imagine. A responsabilidade é minha. Não tem como. Tudo bem, meu argumento foi ótimo, né? Porque ele foi simples e direto. Não sabe pra troca gasosa como é na área da saúde, né? Então, aí no outro semestre, no outro trimestre foi ótimo. E você Estudaram vê bastante. como a admiração passa por outra via que não é pela troca. É isso. Né? Aquilo que você inspira, aquilo que você é, aquilo que você exige, que até vocês usaram Isso essa aí. palavra da exigência, mas aquilo que você faz com que ele queira saber. Na verdade, o professor... Sabe que quando eu passei a ser professora da graduação, porque antes eu dava aula na pós, tal, né? E daí eu achava assim, não fácil, mas era assim, você vai sábado e domingo, ou sexta e sábado, dá aquele módulo, 2, 3, 5 módulos, mas PT, um abraço. Na graduação, na época eu fazia análise, e eu falei assim, o que eu vou ter para ensinar todo dia? Sim. Falar todo dia com os alunos, porque eu peguei várias disciplinas bem no início lá da psicologia da FPP. E daí o meu analista falou para mim na hora, ô Silvia, se você conseguir como professora que teus alunos desejem saber, estudar, é o teu papel, porque não é você que vai enfiar o conteúdo na cabeça. Fiquei pensando naquilo. Tem algo antes que é do ser professor, né? Você querer que isso se desenvolva. E isso tem a ver com a inclusão. Deixa eu dar um passo para trás e pensar assim, por que eu amo acessibilidade? Agora vou falar disso. Porque, assim, a inclusão é tudo isso. E se a gente pensar, nós estamos falando inclusão com estudantes normais, sem deficiências. Isso. Sim. Isso que nós estamos discutindo é inclusão.
do professor no ensino, do aluno no ensino, nessa relação, certo? Mas tudo bem, daí existe a inclusão para os especiais, que não se usa mais esse termo, né? Mas, assim, o que é acessibilidade, então, por exemplo? É você fazer, dentro da academia, lógico, com que o estudante permaneça no ensino superior e aprenda sendo como ele é. Então, eu falo, professora Patrícia, eu amo, tudo bem, a inclusão, dentro de todas as perspectivas da diversidade de pessoas, etc., e da gente poder aprender com as próprias pessoas. Então, quando a gente tem ideias de vamos discutir entre os pares, vamos perguntar para os alunos, o Nádio faz muito esse papel de fazer essa intermediação, o que te falta? Às vezes pula uma linha para um disléxico. Faz uma prova oral. Faz uma prova oral. Meu Deus, são coisas tão simples quando você para e pergunta. E, claro, tem as complexas, mas eu digo, às vezes, são coisas tão significativas para o outro que você não se deu conta. Porque esse engenheiro que eu te falei, pós-doutor, cego, ele disse, gente, empatia por pessoas com deficiências físicas, todos são incapazes de ter. Como que vocês vão se pôr no lugar de uma pessoa cega, como eu, que nunca enxerguei na vida? Então, a empatia não tem como ser por aí se pôr no lugar do outro. A empatia tem que ser atitudinal. É vocês perguntarem, quererem saber, se interessarem. Não há como medir, é mesmo, e nem há como ter pena. Nossa, ele deu uma aula de humanidades, Com eu certeza, acho. Sim. Então, a gente tem que estar atento. E tem que estar atento para não superproteger também. Exato. Então, por isso que eu amo a questão da acessibilidade. A professora Patrícia até me convenceu de que a inclusão está na frente, porque eu estava um pouquinho teimosa com ela. Bem teimosa. Mas porque eu acho isso, acessibilidade, por definições, inclusive do MEC, tudo isso aí da legislação própria de inclusão e acessibilidade, 2015, diz, o aluno permanecer e aprender. Porque se você pensa em incluir, é tipo assim, eu vou te convidar para a minha festa, mas você vai poder dançar? Isso, Então, assim, tem que poder dançar. Claro. E tem que querer ficar. Se a festa durar 5 anos... Tem que ficar 5 anos. Exatamente. Tem que ficar, tem que se formar, vai ter limitações. Outras discussões na formação médica, que eu sou só, vamos dizer assim, com muita honra, convidada ou empurrada pela doutora Isabel para Silvia participe disso ou daquilo, eu adoro. De ver a preocupação dessa questão na formação médica. Claro, porque a gente na academia e por legislação tem aquela prescrição de que você vai ter um tempo ampliado. Então, quando a gente faz OSCE, por exemplo, aí o que a medicina pensa? A medicina, não estou falando do FPP, Forma geral. formação médica, e nessa reunião tinha umas pessoas, representantes médicos e coordenadores de todo o Brasil. Era uma reunião online. Mas a medicina fala, então, quando tiver uma parada cardíaca, você vai dar o tempo ampliado para a pessoa, tal. Você pensa isso no egresso. Isso é porque você está pensando no ingresso. Então, assim, mas é verdade. Então, assim, veja, se a gente pensar desde o início da formação até o egresso, que caminho que a gente tem que percorrer? Por isso que eu acho que é o plano de ação. É assim, você criar autonomia, porque o egresso possa sair como a gente realmente acha que ele tem que sair, só que com as limitações que ele tem. Difícil, Bia. Ah, Essa sim. é a frase mais difícil. Se fosse uma sessão de análise, eu ia dizer, paramos por aqui. Não, mas a gente já está indo para o final, professora. Tá bom. Porque isso aí, para mim, fechou com chave de ouro. Paramos por aqui, professora. Então, professora, a Bia vai te fazer a pergunta clássica. Tem uma clássica e vocês não me tem. avisaram. É que é surpresa. Tá. Na verdade, eu sempre pergunto o que você faz nas horas livres quando você não está no consultório, quando você não está no Nádia. Qual que é a tua distração? Olha, eu amo ficar em casa com meu filho e minha mãe idosa. Minha mãe tem precisado muito de mim, da minha presença, vou dizer assim.
eu preciso do meu filho. É um ciclo. Meu filho é minha alegria, minha fortaleza. Tem quantos anos seu filho? Meu bebezinho, não, ele vai ver isso. Ele tem 26 anos, é um homem. E ele passou por tantos problemas de saúde e ele superou. Hoje ele é uma pessoa formada, falei, design e tudo. E ele é minha fortaleza. Que legal. Sabe, eu olho para o rosto dele, às vezes, cansada, porque te falei, né? 42 anos de psicologia, a gente também cansa. Mas eu olhar para o meu filho todos os dias, seja amanhã ou noite, ou a hora que a gente se encontra, aquilo me faz estar em pé. Eu posso estar arrasada ali, olhando para o chão, como eu falo, meus alunos mais antigos, bem antigos até, falar, prof, eu nunca esqueci uma expressão que você diz quando eu passei tempos infelizes na vida, rastejando, mas de pé. Que eu olhava para trás e minhas pegadas eram de sangue. Eu falava isso às vezes numas aulas de pós-graduação. E as pessoas ficavam e eu falava ia arrastando correntes por aí. Não esquece dessa coisa. Como que você demonstra o sofrimento, papapá. Mas eu te diria hoje, quase aos 60 anos, a minha alegria de viver é o sucesso do meu filho. É a vida da minha mãe. E amigos que eu tenho de... Muitos anos. Eu sou uma pessoa de muitos... Assim, eu sou falante, né? Vocês viram. É maravilhosa. Sou sagitariana, vou Eu dizer também. aqui, ó. Que dia que eu tenho? 14 de dezembro. O meu é 8. Olha... A sagitariana, né? Agora saímos da psicanálise totalmente. Exatamente. O Cami, a sagitariana, ela tem essa alegria, né, de viver e tal, mas me parece que a gente tem que ter um motivo, assim, muito inspirador, né? Para mim é a maternidade. Esse motivo inspirador, acho que meu filho vai ter 50, 60 anos, se eu estiver viva. Vai ser não, teu não bebê. vou. Mas eu digo pro Não, meu, você sabe- se tu não fizer isso hoje, tu tá de castigo até os 50. Ele sai dando risada. Não, eu respeito meu filho como homem, é É, engraçado, assim, porque ele me ensinou que ele é um homem, sabe? Ele foi muito homem, muito forte aos 16 anos, quando ele operou o coração a primeira vez. Então, ele é uma fortaleza. E não é a saúde uma fortaleza, a hombridade, a ética, o ser humano que ele é, a bondade, a firmeza e tem um geninho não fácil. Não vou dizer assim que ele é... Eu acho, professora, que o que te encanta é tu formar um outro ser humano. É. A gente está E envolvido você na vê que é do formação bem, não de um é, outro ser humano e Camila? que a gente está conseguindo formar um ser humano, uma Do bem. pessoa legal, do bem, uma pessoa responsável, que respeita os... A tua fala, eu vejo isso, assim, que o meu tem 16. Acho que a minha preocupação maior é essa, eu formar um ser humano humano. Exato. E isso me deixa muito orgulhosa, assim, muito orgulhosa. É muito emocionante É. pra gente, né? Isso. Então, assim, por exemplo, eu curtia muito música quando era jovem, muita coisa. Então, por exemplo, meu filho hoje toca guitarra, um tipo que eu detesto, que é rock pesado, assim, mas... Enfim, mas eu admiro que ele seguiu uma coisa que eu abandonei, entendeu? Ele segue isso, apaixonado. Eu amo, assim, hoje eu estou nessa fase, gente. Vou dizer o que para você, como que eu me distraio? Com minha família, é o que me aquece o coração, assim. Meus cachorros, que um tá me dando uma perturbação imensa. Tá com 17 anos só, me dá trabalho, pior que um bebezinho. Tá velhinho. Enfim, E essas pessoas que são amigas, assim, de uma vida que você pensa... Pô, eu tenho onde descansar, entendeu? Eu que legal. tenho esse colo, esse amor que é de verdade, que é sem interesse. Esta coisa, assim... As relações. As relações. Sim. É aí que eu descanso, sabe? Legal. É isso. E quero agradecer, porque... mas eu também me emociono. Pode se emocionar. Assim, isso que a gente fez aqui hoje, sem combinar nada, né? Isso eu acho que é um exercício emocionante de empatia, de saber mais do que conhecimento. É uma troca verdadeira de ideias. Esse trabalho que vocês fazem, não vou falar o que eu falei antes da gente começar, mas é simplesmente sensacional. O local aqui é sensacional, vocês são sensacionais. A ideia de vocês fazerem essas discussões de temas variados. Então,
Eu estou muito admirando vocês. Vocês têm efeito diálogo para mim. Aprenderam? Aprendemos. Hoje a gente aprendeu. Efeito diálogo. Eu Funciona amei. também pra nós. Amei mesmo. Viu? Obrigada por tudo. Imagina, a gente que agradece. Eu já quero agradecer, assim, porque eu adorei. Tá lacrimejando, Beatriz. Eu tô. Eu sempre lacrimejo quando eu fico emocionada. Mas, assim, eu já queria agradecer porque foi uma conversa ótima. Eu acho, assim, a gente poderia ficar mais 2 horas aqui. Sim, eu ficaria. Tem trocentos assuntos Tranquilamente. para falar. Exatamente. Mas quem sabe você volta num Não, outro a gente momento. pode conversar sobre Claro. outros assuntos também. Enfim, estou aberta e disponível. Obrigada. Ju. Obrigada. Professora Silvia, muito obrigada pela tua participação. Foi encantadora. Nem tenho palavras para te agradecer. Então, pessoal, a gente vai encerrar esse episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Instagram e se inscrever no YouTube e no Spotify. Até o próximo. Tchau, até lá.